Pessoal, essa é a nossa aula sobre ciências. Se você está procurando qualquer outra aula, eu estou deixando o link aí no final da playlist. Ou também nesse izinho que vai aparecer, vai ter a playlist das outras aulas. Beleza? Então, vamos começar nossa aula de ciências corrigindo as atividades da aula anterior. Na aula anterior, lá na página 32, nós tínhamos algumas questões. Tinha então a Juliana e a Márcia tendo um diálogo. A Juliana falava: adivinha que eu vi no geológico, uma jiboia de 2 metros. E aí a Márcia e a Juliana falava: puxa, Márcia, minha mãe tem um vaso lá em casa, mas não é tão grande. Então a pergunta era: analise as fotos a seguir e responda. A qual desses seres vivos Márcia se refere? E Juliana? Então a resposta está aqui, ó. A Márcia falava da jiboia animal, que é a boa constrictor, né? É o nome científico da jiboia animal. E a Juliana falava da jiboia planta, que é Epipremnum pinnatum, esse nome estranhão aqui. Na letra B, perguntava: agora reflita e converse com os colegas. Vocês não têm os colegas para conversar, mas podia conversar em casa com o pai, a mãe, os irmãos. Por que é importante haver apenas um nome científico para cada espécie de ser vivo? Então, uma das respostas possíveis era: para identificar corretamente sobre qual espécie alguém está falando ou estudando. Porque imagina se os cientistas falassem: eu vou pesquisar a jiboia. Aí ele não ia saber qual jiboia era, se era a jiboia planta, se era a jiboia animal. Então por isso que é importante cada uma ter o seu próprio nome, que é o nome científico, né? Jiboia é o nome popular, é o nome que todo mundo conhece, mas ela tem um nome científico, que é o nome que não é só os cientistas que conhecem, mas é um nome próprio dela. Aí lá na página 33, nós tínhamos a questão número 2, que pedia para copiar o nome do fermento ali na embalagem que tinha o desenho. Então o nome é esse aqui, Saccharomyces cerevisiae. É um nome bem estranho, né? Porque eles usam o nome em latim normalmente. Ainda na página 33, tinha a letra B, mas a letra B não precisava fazer, né? Então, vamos agora para o número 3 da letra B. Tinha um pequeno texto, e esse texto tinha umas perguntas, A, B e C. A letra A perguntava: como é chamado o novo macaco descoberto recentemente na Amazônia? Se a gente for olhar lá no texto, vai ter lá Zog Zog e Rabo de Fogo. Está escrito assim, na antepenúltima linha. Popularmente chamado de Zog Zog, o animal foi apelidado de Rabo de Fogo. Então esses são os dois nomes que eles eram chamados. Aí a letra B pede: esses são nomes científicos ou nomes populares? Então eles são nomes populares, né? Porque está dizendo ali no texto mesmo, ó, popularmente chamado. Então quer dizer que é popular. Não é o nome científico dele. E a letra C perguntava assim: você acha que o trabalho de cientistas e pesquisadores, como os que descobriram essa nova espécie animal, tem importância para os seres humanos? Justifique sua resposta. Essa é uma resposta pessoal, ela não tem uma resposta certa. Né? Mas é importante que vocês percebam que os cientistas e os pesquisadores têm sim um trabalho muito importante, né, para descobrir novas espécies, para não confundir com outras espécies, até para verificar se essa espécie está em extinção ou não. Todas essas coisas são muito importantes. Então, cientistas e pesquisadores são sim muito importantes, né? O trabalho deles é bem importante. Ok? Então, nós vamos falar agora sobre como os seres vivos se relacionam. Né? É importante vocês fazerem a leitura lá a partir da página 70. Então, página 70, 71 e 72 vai falar sobre isso também. Então, depois que assistirem esse vídeo, vão lá fazer a leitura. Ou se vocês quiserem pausar o vídeo agora e ir lá ler o livro, vocês também podem fazer isso. Então, beleza. Os seres vivos se relacionam de várias formas, né? E para classificar como esses seres vivos se relacionam, eles foram divididos em 3 grandes grupos. Né? Eles foram divididos em seres produtores, seres consumidores e seres decompositores. Então nós vamos ver o que cada um deles é. Os seres produtores, eles são os seres que produzem o próprio alimento. Né? As plantas e as algas e algumas bactérias produzem o próprio alimento através da fotossíntese. E eles são os exemplos de seres produtores. Aqui nós temos, por exemplo, uma cenourinha falando: hoje eu faço a comida.
mas ela não vai cozinhar, ela vai, através da fotossíntese, pegar ali a luz solar, pegar o gás carbônico, a água, as sais minerais do solo ou da água e realizar a fotossíntese para se desenvolver. É assim que eles se alimentam. E eles também são encontrados em ambientes terrestres e aquáticos, né? Como é o caso das algas ser encontradas em ambientes aquáticos e as plantas como a cenoura, a beterraba, uma flor, são encontradas em ambientes terrestres. Alguns seres não conseguem produzir o próprio alimento. Os animais, por exemplo, são um desses seres. Então, eles são os seres consumidores. Os seres consumidores, eles alimentam-se de outros seres. Então, nós temos aqui como exemplo a lagarta que está comendo uma folha. A folha é uma planta. A planta é um ser produtor, que ela faz através da fotossíntese, ela produz seu alimento. E a lagarta está se alimentando desse outro ser que é a planta, então ela é um ser consumidor. E ela é um ser consumidor herbívoro. Os herbívoros alimentam-se exclusivamente de plantas ou de resto de plantas. E os seres carnívoros alimentam-se de outros animais. Alimentam-se de carne, por isso que é carnívoro, mas é de outros animais. Aí nós temos os seres decompositores também. Nós temos aqui esse cogumelo, falando, cadê o cocôzinho que eu ia comer? Então, eles alimentam-se do resto de organismos. Eles usam o resto dos outros organismos como alimento e transformam isso em sais minerais e outras substâncias. E aí eles produzem o alimento dele assim. Aqui está esse cogumelinho, porque esse tipo de cogumelo nasce no cocô. Então ele usa o cocô como forma dele se alimentar e transformar esse cocô em sais minerais e as substâncias que ele precisa para comer. Né? O cogumelo é um fungo, é o fungo que a gente consegue enxergar bem. Né? Outro fungo que a gente consegue enxergar bem é o fungo do bolor, quando tem uma fruta meio estragada, sabe? Que fica meio verde assim, aquilo lá é o bolor, é um outro cogumelo. E a maioria dos seres decompositores são micro-organismos. Os micro-organismos são seres vivos que a gente consegue ver somente através de lentes muito fortes, como o microscópio, e etc. Beleza? Então agora nós vamos ver alguns exemplos de seres produtores. Os seres produtores, como a gente já viu, são aqueles que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Então nós temos aqui essa alga que se chama alga chetomorfa. Tá? Essa aqui ela vive num ambiente aquático, tá? E o nome dela científico é Chaetomorpha antenina. E ela tem uma família botânica, que é a Cladoforaceae. Então existem outras algas nessa família e que tem outro nome científico, mas que ela faz parte da mesma família, são os mesmos tipos de algas. Aqui nós temos a jabuticabeira, né, que é o nome popular dessa árvore. O nome científico dela é Myrcia cauliflora Berg, dessa aqui em específico, porque tem outros tipos de jabuticabeira. E ela faz parte da família botânica Myrtaceae. Então, outros pés de jabuticaba também vão fazer parte dessa família botânica, mas vão ter outro nome científico. É mais ou menos como se essa família botânica fosse o sobrenome dela, né? Então, por exemplo, o prof. É Andrade, meu sobrenome, mas o meu nome é Jean Paulo da Silva Andrade. Então, o meu irmão se chama Marcos, é Marcos Paulo Cristóvão Andrade. Ele faz parte da mesma família, mas ele tem outro nome científico, para vocês relacionarem bem. Beleza? E aqui nós temos outra planta, que é a samambaia americana. Essa tem bastante gente que tem em casa. E o nome científico dela é Nephrolepis exaltata. É um nome bem estranho, né? E ela faz parte da família Nephrolepidaceae. Então, é uma família de samambaias, mas tem vários tipos de samambaia. Beleza? Então, os seres produtores, para a gente relembrar, produzem o próprio alimento através da fotossíntese, né? Ele pega ali a luz solar, que é bem importante para eles,
pega nutriente da terra ou da água, que no caso da alga é na água, no caso da samambaia e da jabuticabeira da terra e também da água, né, quando chove ou quando são regadas, para conseguir os nutrientes que elas precisam para sobreviver. Agora nós vamos ver outro tipo de seres, que são os seres consumidores. Os seres consumidores são aqueles que não produzem o próprio alimento e então eles precisam se alimentar de outros seres. Então nós temos aqui o gafanhoto, que o nome científico é Aiolupus thalassius. Então ele se alimenta de plantas, né? Esse gafanhoto aqui. Então ele se alimenta de outro ser vivo, que é a planta, então por isso que ele é um ser consumidor. E ele é da família Acrididae. Aqui nós temos outro ser consumidor, um caracol de jardim, bem famoso. É o Helix aspersa. Esse é o tipo mais comum de caracol que existe. Ele é da família Helicidae. E aí existem outros caracóis também, que também fazem parte da família Helicidae, mas que tem outro nome científico. E o caracol se alimenta também de plantas, né? Por isso que ele é um ser consumidor. O gafanhoto e o caracol são seres herbívoros, porque se alimentam exclusivamente de plantas. E aqui nós temos o gambá, o popular gambá, que aqui a gente costuma chamar de raposa. Ah, tem uma raposa no telhado. Não tem uma raposa, tem um gambá. Que não existe raposa no sul do... Aliás, não existe raposa no Brasil. Raposas são seres que vivem no frio e aqui não faz tanto frio quanto elas precisam para sobreviver. O gambá, ele é um ser carnívoro, ele se alimenta de carne, de restos de animais ou de outros pequenos animais. O nome científico dele é Didelphis, desse gambá aqui em específico, e a família dele é Didelphidae, é bem parecido com o nome dele. Então aqui nós temos dois seres consumidores herbívoros e um ser consumidor carnívoro. E agora vamos ver os seres decompositores. Lembra que o prof falou do bolor? Então, olha só, essa parte aqui, ó, isso aqui é uma laranja, e essa parte aqui que veio verde é o bolor verde. Ele é um fungo. Então, o nome científico desse aqui é Penicillium digitatum. E ele é da família Trichocomaceae. É o nome desse bolor aqui. Aí aqui nós temos uma bactéria Streptococcus. É uma bactéria que a gente tem no nosso corpo, né? Nós temos várias bactérias no nosso corpo. A maioria do nosso corpo é formado por bactérias. Vive milhões e milhões de bactérias dentro de nós. Mas algumas são bem necessárias para a gente. Algumas não, a maioria delas são bem necessárias para a gente. E algumas, quando elas são necessárias, mas quando elas aumentam muito o tanto que tem dentro da gente, elas fazem mal. É o caso da bactéria Streptococcus. Ela tem no nosso corpo, mas se ela aumenta muito a produção dela, se fica muita bactéria, ela acaba fazendo mal para nós. Então o nome científico dela é Streptococcus agalactiae e ela é da família Streptococcaceae, ok? Os Streptococcus eles são bactérias de cocos. Ele é chamado cocos porque tem essas bolinhas aqui, parece um coquinho. Isso que é cocos. E agora vamos conhecer outro ser decompositor. Esse aqui vocês não vão acreditar, mas a gente toma isso aqui. Sabia? Eles vivem dentro do nosso estômago e a gente toma quando toma um leite fermentado, né? O chamito lá normalmente. Aí tem outras marcas, mas é o chamito. Então, lactobacillus. Isso aqui é um lactobacilo. O nome científico dele é Lactobacillus casei, ou casei, não sei se acho que é casei. Então, ele vive dentro do nosso estômago e ele é bem importante para o nosso estômago, porque ele ajuda a regular a nossa flora intestinal. Então, se tiver faltando esses lactobacilos aqui, né, nós não vamos conseguir digerir muitos alimentos. E ele é da família Lactobacilliaceae. É um nome bem estranho, né? É estranho. Vocês podem ver que eles terminam igual, ó. Ceae, Ceae, Ceae. O prof não pesquisou o porquê, mas deve ter um motivo sim deles terminar com esse nome. Então, relembrando, os seres decompositores, eles se alimentam do resto de outros seres vivos.
olha só, o bolor está se alimentando do resto dessa laranja. A bactéria Streptococcus, ela se alimenta ali dos nossos sais minerais, etc e tal. Então, alguma coisa do nosso corpo, o prof não sabe bem certo. E o lactobacilo, ele vive lá na nossa flora intestinal, então é bem provável que ele se alimente dos nossos restos de comida ou algum nutriente ali dos nossos restos de comida. Por isso que ele é importante, porque ele ajuda a gente a fazer a digestão. Então, pessoal, agora vamos para a nossa experiência. Lá na página 72 do livro, tem a questão 1, letra A e B. É importante vocês lerem essas questões. Os cachorros se atacaram agora aqui. É importante vocês lerem essas questões e responderem elas. Para ajudar a responder ela, eu vou deixar um videozinho linkado aqui de um canal muito legal e é bem curtinho o vídeo para vocês aprenderem sobre o processo de decomposição também. Então, na nossa experiência, nós vamos usar somente duas coisas. Um pote de vidro com tampa. Se você não tiver um pote de vidro com tampa, não tiver como comprar, não tiver nenhum usado, pode ser um outro pote normal, mas tem que ter tampa, tá? Mas é importante, seria legal ter um desse aqui, que é de vidro, que você consegue enxergar. Aí você não precisa ficar abrindo toda vez que for fazer a nossa atividade. E também você vai precisar de um alimento. Um alimento natural, não pode ser um alimento produzido, industrializado, porque ele tem conservante e daí não dá certo nessa experiência. Então precisa ser um alimento natural. Uma, uma maçã, uma laranja, um pedaço de pão. Veja aí com o pai, com a mãe, qual é o alimento que vocês podem usar para fazer essa experiência. Então, o que vocês vão fazer com esse alimento? Vão pegar ele e vão colocar dentro do pote. E vão fechar bem o pote, bem fechadinho. E aí vocês vão escolher algum lugar para pôr esse pote. Ou dentro do armário, dentro da cozinha americana, perto da janela que tem muito sol. O que é importante é que tem que ser um lugar ou onde pega bastante sol, ou onde não pega sol nenhum. Ok? Aí depois que vocês escolherem o lugar, colocar lá o alimento dentro do potinho, fechar e deixar o alimento lá nesse lugarzinho, você vai deixar lá por 7 dias. Só que você vai olhar ele todos os dias. Então é legal você definir um horário, por exemplo, às 10 da manhã. Então, todo dia às 10 da manhã, durante 7 dias, você vai lá e vai observar o teu alimento, como é que ele está. Quem tem pote que não dá para enxergar, né, vai ter que abrir a tampa, olhar e depois fechar o pote de novo. Quem tem pote ali que não dá para enxergar, é importante que quando for olhar o alimento, não pegue ele, tá? Porque senão pode estragar a experiência. Só olha mesmo, abre a tampa, olha por cima, dá uma olhadinha e fecha. Quem tem o pote de vidro é mais fácil, que daí não precisa ficar abrindo, tá? E cuidado ao manusear para não ficar batendo o alimento, porque com o tempo ele vai apodrecer e aí pode ser que você estrague ele, beleza? Então, todo dia quando você for lá olhar o teu alimento, você vai fazer um relato. O relato, ele é uma escrita sobre o que você está observando. O prof explicou melhor na aula de português, vou deixar linkado aqui no izinho também. A aula de português o que é um relato. Então, você vai escrever sobre o que você está vendo. Então, por exemplo, experimento. Coloquei uma laranja dentro de um pote de vidro tampado. Deixei dentro do guarda-roupa. Isso é um exemplo. Você pode deixar embaixo da cama, pode deixar do lado da janela da cozinha, pode deixar na garagem, pode deixar no quintal, desde que seja um lugar seguro, né, que você não corra o risco de bater, derrubar e quebrar, e também de ninguém mexer. Okay? Avisa em casa, ó, isso aqui não é para jogar fora, que é meu experimento de ciências. Ok? Então, fez essa escrita, aí você vai lá todos os dias vai escrever, primeiro dia, ou segundo dia, terceiro dia, e assim sucessivamente, até o sétimo dia, e vai dizer o que você observou. Aqui, por exemplo, a fruta parece um pouco murcha. Sua cor não mudou, mas não apareceu nada de diferente. Então, você vai vendo as etapas que vai estar acontecendo com essa fruta, com esse alimento durante esses 7 dias. Beleza? Tira uma foto do primeiro dia, do dia que você colocou lá o alimento dentro do pote, e tira uma foto no último dia e manda para mim as fotos
e a foto do relato também. Beleza, pessoal? A nossa aula era essa, então façam a experiência, caprichem nela, façam os 7 dias, não vão fazer só 5, só 2, só 1, tá? Façam a experiência. É bem fácil de achar aí os materiais, bem tranquilo. Se não tiver, pede para a vizinha, dá um jeito, acha alguma coisa, beleza? E então era isso. Beijos, tchau!